Olá, irmãos. Bom dia ou boa tarde. Não sei qual horário que você está aí assistindo às nossas reflexões, mas é um tempo bom e agradável na presença do Senhor, ouvindo e refletindo nessa preciosa palavra do nosso Deus. Nesta oportunidade, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo no seu capítulo 8. Hoje a nossa reflexão começa a partir do verso 1 até o verso de número 15. E eu quero destacar a forma como Deus está conduzindo a história, a forma como Deus está direcionando todas as coisas a fim de libertar o seu povo, a fim de ajuntar o seu povo e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. Veja, Êxodo capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais, e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó Moisés e Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Arão: Digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Peço que o Senhor fale conosco, nos guie, Deus, nessa reflexão e nos abençoe, para que cresçamos à semelhança de Cristo Jesus, e que sejamos mais santos, e que confiemos mais no Senhor, e sejamos mais obedientes à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nos anos de 1960, surgiu uma revolução chamada de Revolução Cultural. Foi nessa época que surgiu um grupo que se denominaram como hippies. É um grupo de jovens que propuseram no coração romper com alguns paradigmas culturais, romper-se com uma cultura conservadora, com uma visão tradicional, judaico-cristã da família. Foi nessa mesma época que surgiu um lema muito conhecido na história, em que os jovens afirmavam o seguinte, que a vida era sexo, drogas e rock and roll. Essa revolução cultural, ela nos apresentou uma geração de jovens que hasteavam a bandeira da rebelião, da liberdade, mas não era de uma liberdade para viver uma vida boa, uma vida frutífera, uma vida que estabelecesse fundamentos e famílias, mas uma liberdade que inclinava-se à libertinagem. Estes grupos influenciaram muitos e muitos jovens que viveram uma vida de constante rebelião,
uma vida afundada nos vícios, numa vida sexual depravada, em costumes e valores que vão totalmente na contramão da palavra de Deus e da vontade do próprio Deus, segundo as Escrituras. Hoje nós estamos diante de um texto e nos deparamos com um verdadeiro rebelde, Faraó. Desde o capítulo 1 até agora, no capítulo 8, nós temos percebido a dureza do coração de Faraó. Faraó também se opõe a Deus, se opõe ao povo de Deus, a valores, a família e a fé desse povo. A tal maneira, irmãos, que percebemos a dureza do coração de Faraó, os enganos, as motivações, tudo que inclina o coração de Faraó a fazer apenas a sua vontade em oposição à vontade de Deus. A rebelião é um auto-engano. Aqueles que acham que podem viver no caminho do pecado e assim desfrutar de uma vida agradável e assim construir coisas boas na sua vida, está totalmente enganado. A rebelião é um caminho da autodestruição. E nesse texto nós temos constantes exortações do Senhor ao coração endurecido e rebelde de Faraó. Hoje eu quero destacar que diante da rebelião, Deus ainda continua ofertando graça e misericórdia por meio de Jesus Cristo. Veja, o texto começa descrevendo Deus enviando Moisés e Arão para fazer algumas advertências a Faraó, para dizer novamente aquela mensagem que já está gravada na mente e no coração de Faraó: deixe o meu povo ir para que me sirva no deserto. Deus quer que o povo seja libertado. Deus tem outros planos para o seu povo. Mas Deus está enviando seus mensageiros para que Faraó, aquele que escravizava e oprimia este povo, aquele que afligia com braços fortes e poderosos, com duro jugo este povo, Deus quer a sua libertação. Deus quer que o seu povo seja livre. Mas Faraó se opõe à vontade de Deus. Faraó resiste. Veja, irmãos, relembre comigo que nós estamos agora em um texto que descreve a segunda praga. Já havia uma primeira praga enviada por Deus contra Faraó e contra os egípcios. Aquele evento em que todas as águas do Egito se tornou em sangue. Era uma demonstração do desprazer de Deus para com Faraó, com sua rebelião, para com o seu coração endurecido. Deus já havia enviado aquela praga e isso não resolveu, porque Faraó, ele pediu os magos, os mágicos, aqueles que trabalhavam com ciências ocultas no Egito, para que fizesse algo semelhante. E assim, Satanás usou esses mágicos para fazer um embuste. Satanás faz imitações dos milagres, dos dois primeiros milagres que o Senhor faz. Novamente, nós vemos Faraó endurecido, resistente. Quando Moisés é enviado nessa segunda praga, novamente a presença de Faraó, o Senhor diz a ele: avisa a Faraó, se recusares, haverás uma infestação de rãs em todo o Egito, sobre os homens, sobre os gados, sobre todos os lugares, nas casas, nos fornos, em todos os lugares haverá a presença dessas rãs. Mas, queridos, o coração rebelde de Faraó não permite que ele se volte para Deus. O coração rebelde de Faraó, endurecido, temoso, obstinado, permanece naquele caminho, no caminho de morte, de oposição a Deus e à sua vontade. Veja, queridos, é exatamente neste contexto que nós somos informados de Deus emitindo o seu juízo, o seu julgamento sobre Faraó, sobre a sua rebelião. Meus irmãos, os homens, desde a década de 1960, com a Revolução Cultural, desde o próprio exemplo de Faraó e tantos outros que é descrito nas Escrituras, eles supõem que pelo poder que tem em suas mãos,
pelos cargos que ocupam de liderança de uma nação, de um determinado povo. Eles julgam ser deuses. O próprio Faraó, ele advogava ser um Deus rei. Esse Faraó estabeleceu um culto a si mesmo. Ele queria ser tratado como Deus, adorado como Deus. Mas, queridos, o próprio Deus olha para essa rebelião destes homens fracos e frágeis, e Deus ri, e Deus zomba, porque ainda que os homens tenham certo poder nas suas mãos, só há um que é o Deus Todo-Poderoso e possui todo o poder nos céus e na terra. Ainda que os homens possam governar e controlar pessoas, um estado, um país, mas Deus é aquele que controla os céus e a terra. Ainda que os homens possam sentar numa cadeira e advogar, decretar leis, e advogar, dominar sobre tantas coisas, somente Deus assenta o alto e sublime trono, de onde governa com forte braço, com mãos poderosas todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida, inclusive a vida da igreja. Veja, queridos, o salmista, ele descreve uma reação de Deus diante desta rebelião dos homens, no Salmo de número 2, nas seguintes palavras, preste atenção. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus Cristo, ele está dizendo aqui. Os homens se levantam contra o Deus Todo-Poderoso, contra Yahvé, contra o soberano. Os homens se levantam contra Cristo, o ungido de Deus. E vimos isso quando Cristo, ele foi preso pelos soldados romanos. Ele foi acusado por autoridades corruptas. Ele foi rejeitado. Ele foi crucificado e moído. Os homens se levantaram contra Cristo, contra o Senhor. Ainda nos nossos dias, nos deparamos ao longo da caminhada da igreja com homens que se levantam contra a igreja de Cristo, contra a noiva de Cristo, pessoas que se opõem ao reino de Deus, ao progresso, ao evangelho. Mas Deus ri, Deus zomba desses homens rebeldes, fracos, na tentativa inútil de opor-se à sua vontade. Por isso é que Jesus Cristo disse de uma forma animadora à sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A rebelião dos homens não frustra os desígnios de Deus. As rebeliões dos homens não impedem a caminhada da igreja, o progresso do reino de Deus. Mas, queridos, o Salmo de número 2 continua dizendo, no versículo 3, que estes homens se opõem desejando algo bem específico: libertar-se de qualquer conexão, de qualquer laço que os conecte a Deus. Veja, o versículo 3 do Salmo 2, os rebeldes diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e tremor. Alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em poucos lhe inflamará a ira. Bem-aventurados que nele se refugiam. Meus irmãos, que maravilha! O salmista está dizendo que o Senhor governa, que Jesus Cristo reina soberano sobre todas as coisas. E ainda que os homens julgam governar, opõem-se a Deus, mas há somente um que está no controle. E Deus ri da rebelião dos homens. Deus ri dos ateus,
que tentam solapar a reputação e a dignidade da sua noiva, a igreja. Deus ri daqueles que pisam o santo evangelho. Deus ri daqueles que acham que a fé cristã é apenas um ópio que deixa o povo numa fantasia misticiosa. Meus queridos, Deus é aquele que governa todas as coisas, soberano, aquele que adverte os homens do pecado da rebelião, porque o pecado da rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria pelas Escrituras, um pecado terrível. E todo o salário do pecado é a morte. E Deus, novamente, ao enviar Moisés e Arão à presença de Faraó, diz: se eles não obedecer, haverá uma infestação, uma praga de rãs em todo o Egito. E o texto descreve que assim aconteceu. Aqui eu preciso destacar que a rebelião dos homens é um pecado passível de juízo por parte de Deus. Deus julga todo pecado. Deus não faz vista grossa ao pecado de Faraó. Deus não aprova a sua rebelião, a sua presunção, o seu coração maldoso, as suas atitudes violentas e ímpias. Deus julga. E Deus julgou, fazendo com que todo o Egito cheirasse mal, a podridão de rãs que existiam em todos os lugares. Os estudiosos, comentaristas das Escrituras, dizem que cada uma dessas pragas havia um objetivo específico de Deus de expor a falsa crença, a falsa religião, a idolatria que havia nas religiões e no âmbito de toda a sociedade egípcia. Os estudiosos vão dizer que na primeira praga, quando Arão toca as águas e todas as águas do Egito se tornam em sangue, Deus estava, de fato, atingindo a fonte principal da vida do Egito. E havia dois deuses que eram adorados no Egito como os deuses do Nilo. E esses deuses foram humilhados quando o próprio Deus mostra que a crença, a falsa crença egípcia, a falsa religião, não conseguiria reverter aquele ato sobrenatural de Deus em que as águas se transformaram em sangue. Mais uma vez, irmãos, nós precisamos destacar que tanto na primeira praga quanto na segunda, os magos conseguem reproduzir algo parecido, mas eles não conseguem reverter, eles não conseguem voltar ao normal a dinâmica da vida, tanto na água no Egito, que se transformou em sangue, como agora na aparição das rãs. Havia uma deusa chamada Hecate, adorada no Egito, e a estátua dela era uma cabeça de uma rã. Ela era tida como a deusa da fertilidade e do parto no Egito. E quando Deus então faz essa infestação de rãs surgirem, Ele está mostrando que de fato acreditar, adorar uma deusa com uma cabeça de rã era uma tolice, era uma ignorância. Meus irmãos, olha que interessante, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos primeiro o juízo inevitável de Deus ao rebelde Faraó. Mas também vemos a atuação de Satanás, os embustes. Satanás usa o ocultismo para prender os rebeldes e impenitentes no caminho de morte, de trevas, de desgraças. O apóstolo Paulo, ele vai fazer menção de dois sacerdotes que assistiam nessa corte imperial de Faraó, chamados Janes e Jambres. E o apóstolo Paulo vai dizer que assim como Janes e Jambres resistiam a Moisés, haverá também no meio da igreja pessoas que não são convertidas, que resistem a Deus e a sua palavra. Satanás faz imitações, embustes e prende as pessoas em trevas, na ignorância, no pecado.
na rebelião. Esses são pecados que devem ser, irmãos, confessados por nós. Nós nos equiparamos a Faraó em diversos momentos. O meu e o seu coração é endurecido, é rebelde, é resistente a Deus e a sua palavra. Eu e você somos tardios em buscar a Deus, em crer, em submeter a sua palavra, mas o juízo de Deus sobre a rebelião é inevitável. Não tem como fugir, irmãos. Por isso, é que quando a situação não mudava, quando as coisas não iam bem, Faraó foi lá e chamou Moisés e disse: ore a Deus por nós. Rogue a Deus para que essas rãs sumam. Rogue a Deus que as rãs fiquem lá no rio e que as coisas voltem ao normal. Veja, queridos, nós estamos falando do primeiro momento de rebelião e juízo divino, mas agora nós chamamos a sua atenção para o fato de que Deus é um Deus gracioso e que Deus dá oportunidade para a mudança de um coração rebelde. Faraó pediu a Moisés que orasse e Moisés no dia seguinte intercedeu como profeta de Deus que era. Ele orou e o texto bíblico diz que então a situação amenizou. As rãs sumiram, elas morreram. A vida voltou ao normal, mas o testemunho bíblico diz no verso de número 15, que vendo porém Faraó que havia alívio, ele continuou de coração endurecido. Mesmo recebendo a graça de Deus por intermédio da intercessão do profeta, esse homem rebelde, perverso e mau, ele continuou resistindo a Deus. A Bíblia diz que há um sumo sacerdote, profeta dos profetas, que intercede por mim e por você, que roga diante do trono da graça por mim e por você, Jesus Cristo. Moisés, como libertador e profeta, apenas apontava para esse sumo sacerdote, para esse profeta dos profetas, para esse rei dos reis, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus intercede por mim e por você. Você pode ler isso de uma maneira muito bela, descrita no Evangelho de João, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ele intercede por mim e por você. Ele roga ao Pai que nos livre do mal. Ele roga ao Pai que nos fortaleça. Ele roga ao Pai que nos guarde, que nos proteja. Queridos, a oração de Cristo por mim e por você é o que faz toda a diferença para sermos abençoados e aceitos diante de Deus. É porque Cristo intercede por mim e por você, homem rebelde e pecador, é que a graça nos alcance. Mas não tenha a mesma atitude de Faraó, de resistir, de solapar, de pisotear a graça de Deus. Não entre por esse caminho de destruição. Não ache que os seus caminhos de rebelião, de vida no pecado, de oposição a Deus e a sua palavra te conduzam a algum caminho que seja bom. O caminho que o pecado conduz é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E é esse convite que eu quero fazer para você hoje. Você chegar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não há outro caminho. Não há outra forma de recebermos dessa graça. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer que Deus em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É por intermédio de Cristo Jesus, é nele e por ele que somos abençoados. Tudo vem dele. Queridos, a intercessão de Cristo faz toda a diferença na minha e na sua caminhada. A graça de Deus nos alcança, nós podemos orar e a nossa oração é aceita, o nosso culto imperfeito, a nossa pregação imperfeita, as nossas orações imperfeitas, os nossos louvores imperfeitos, o nosso culto familiar também imperfeito, mas pode ser aceito diante de Deus por intermédio da intercessão de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus. Há um pastor puritano que viveu nos anos de 1664, chamado Anthony Burgess.
E ele pregou 145 sermões sobre a intercessão de Cristo pela igreja. E ele disse duas coisas que me chamou muita atenção sobre a intercessão de Cristo. E eu quero destacar duas citações dos seus sermões. Olha só. Ele diz o seguinte: essa oração de Cristo, ela pode ser comparada a uma terra que emana leite e mel, no que diz respeito ao tesouro de consolo ali. Vendo, portanto, que essa é a tamanha fonte de cura e refrigério, vem tu com sede espiritual para seres por ela saciado. Vendo que aqui está o mel e o favo, não faças como Jonatas, que provou apenas um pouco, mas come dele à vontade com fartura. Por meio de uma meditação séria e constante, descobrirás que esse assunto abençoado da oração de Cristo também te fará abençoado e te fará semelhante ao próprio Cristo. Como te parecerá vã e vazia toda a glória do mundo quando fores elevado até este monte da transfiguração? Aqueles que vivem na zona tórrida jamais sentem frio algum, e tu, que descobrires que esta oração de Cristo é cheia de vida e vigor em teu coração, jamais terás motivo para te queixares daquela estagnação, formalidade e frieza, que são fardos que provocam muitos gemidos nos outros. A segunda citação de Anthony Burgess diz o seguinte: essa oração mediadora de Cristo é o fundamento de toda a aceitação de nossas orações. Se não forem encontradas nele, as nossas orações são provocações em vez de apaziguamentos. Se a oração de um homem piedoso tem grande eficácia, é porque a oração de Cristo tem grande eficácia. Ele é o altar no qual todas as oblações são santificadas, e é com base nisso que o incenso de suas orações é perfumado, do modo que Deus sente nelas um aroma suave. Meus queridos, é exatamente aqui que eu quero que você crave os seus olhos nas Escrituras e pense na obra de Cristo por mim e por você. Assim como Moisés intercedeu por esse faraó, você oraria por faraó? Se fosse a sua família no lugar dos israelitas, se fosse um ente querido, sendo oprimido, perseguido, solapado, injustiçado, você dobraria os seus joelhos para orar por faraó? Veja, meus irmãos, eu tenho tomado conhecimento e muito triste quanto a isso, de ver cristãos que eles falam mal da liderança instituída que existe no mundo, seja um governador, um prefeito, um presidente, um vereador, os policiais e tantas outras coisas. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por todas as autoridades. Moisés está fazendo isso, orando por faraó. Você ora pelo presidente, pela liderança da nação, pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja. É nossa obrigação, não é opção. Não é se eu e você queremos ou não orar, não é se eu e você queremos interceder ou não. É nosso dever cristão dobrar os joelhos e orar pelas autoridades. Moisés orou, Moisés rogou a Deus, atendendo o pedido de Faraó. Moisés intercede. E assim nós percebemos que esse exemplo de intercessão por pessoas pecadoras vem do próprio Cristo. Cristo orou por mim e por você, pecador. Cristo orou pelos que já criam em Deus, e Cristo orou por aqueles que ainda crerão em Deus. Cristo pensou em mim e você quando ele rogou ao Pai as misericórdias. Cristo pensou na sua igreja, na sua noiva. Por isso, seja qual for o pedido e quem fez o pedido, irmãos, se é algo bom, se é algo que abençoa as vidas, se é algo que abençoa a nação, se é algo que abençoa as pessoas, as famílias, se está de acordo com as Escrituras Sagradas, você deve orar. Não ceda os seus lábios para ser instrumentos de Satanás. Não faça outra coisa senão dobrar os seus joelhos, crendo
clamando a graça de Deus, desejando que essa graça também alcance o coração de pessoas que estão distantes de Cristo. Ore pelas famílias não crentes, ore pelos seus vizinhos. Talvez os tormentos na sua vida venham dos seus vizinhos, que colocam som alto, que te perturba. Ore, dobre os seus joelhos, interceda pela vida deles. Clama a Deus que mude, que transforme a situação espraguejada e desgraçada que eles vivem sem Cristo. Não é só o Egito que está desfrutando do desprazer de Deus sobre pragas. Há muitas famílias vivendo assim, uma vida espraguejada, uma vida sem a graça, sem o favor de Deus. E o Senhor incomoda o meu e o seu coração nesse dia, para que dobremos os nossos joelhos e oremos. Eu e você não podemos assumir o papel de juiz. Nós não julgamos ninguém. Nós apenas exortamos, admoestamos quanto ao salário do pecado e apontamos para a graça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo diante dessa rebelião, Deus ainda foi gracioso com o Egito e com o Faraó. A questão é que como eu e você temos reagido diante da graça de Deus. Faraó continuou resistindo, opondo-se a Deus e a sua palavra. E você? O que você tem feito diante do convite amoroso do Senhor? Diante do convite da vida eterna, da salvação, diante da salvação que Ele proveu em Cristo Jesus? Como você tem agido? Quais são as suas atitudes? Que Deus te guarde, te proteja, meu irmão. Deus te abençoe, abençoe a sua família. E que nós sejamos famílias de Deus, que dobre os joelhos e ore por essa nação. Ore pela liderança que não teme a Deus, para que a graça do Senhor transborde no nosso meio. Para que ao invés de ter o desprazer de Deus, eu e você tenhamos o favor do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela admoestação tão oportuna aos nossos corações. E oramos, ó Deus, lembrando da nossa família, lembrando da nossa cidade, do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia. Restabeleça, ó Deus, a dinâmica da vida neste mundo, ó Deus, que nós vivemos. Que o Senhor nos livre, ó Deus, do vírus. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de mazelas e pragas que tem, ó Deus, de fato gerado desgraças e ruína ao nosso derredor. Tem misericórdia, Deus. Mas que o Senhor nos livre principalmente do vírus da rebelião, do vírus do pecado, ó Deus. Que o nosso coração e a nossa mente não somente se incline para pensar nas desgraças e mortes, ó Deus, que o coronavírus trouxe, mas acima de tudo, na morte eterna que aqueles que morrerão sem Jesus Cristo enfrentarão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós que estamos vivos, daqueles que ouvem a Tua palavra, e que eles possam voltar para o Senhor, arrependidos de seus pecados, de suas desobediências, de suas mazelas, de suas rebeliões, e que possam temer e tremer diante do Teu santo nome. Ajude-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, e nos fortaleça como Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.